Boa noite, amigos. Hoje nós vamos receber uma pessoa especial e uma pessoa que está mudando hábitos aqui no Recife. Que até pouco tempo as pessoas iam para o casamento e só chegavam na hora da recepção para comer e beber direitinho, não queriam ir para a igreja. Hoje as pessoas vão para a igreja porque a cerimônia realizada por Dom Marcelo é uma coisa linda. Dom Marcelo, por que é que toda noiva quer casar com o senhor? Muito quer obrigado. casar com o senhor, não, quer que o senhor case, né? Muito obrigado pelo convite, João Alberto. É um privilégio estar aqui com você e obrigado pelo seu convite. Mas, respondendo, eu digo sempre que cada casamento é único. Ali eu estou lidando com um sonho, aquele sonho idealizado pela noiva, pelo noivo, pelos familiares. E aí eu trato com muito cuidado, mas também porque eu vou em respeito, em honra, em louvação ao dom maior, o dom do amor. Quando eu piso no presbitério da igreja, eu estou pisando ali em oração e também louvando a Deus, porque eu sou um jovem que vim da Paraíba, do interior da Paraíba, e aqui eu sou muito convidado para presidir, né, assistir às celebrações matrimoniais. E eu acho isso tão lindo e tão importante, porque eu estou ali fazendo parte de uma história de amor. Porque o senhor é mais conhecido, em vez de Dom Marcelo, Dom do Amor. O amor é uma coisa muito presente na vida do senhor, né? Eu acho que nós estamos aqui e geralmente, às vezes, eu pergunto nos casamentos, eu pergunto para as crianças, para as daminhas: ei, nós estamos aqui para amar ou sermos felizes? E eu já tive respostas assim, as mais lindas possíveis, né? Uma criancinha disse: eu posso falar no microfone? Aí eu disse: pode. E ela veio e disse assim: eu queria dizer que cada vez que meu pai vem e me abraça, que me dá um cheiro, que minha mãe cuida de mim, eu digo que é um ato de amor. É um ato de amor. E nós todos vivemos uma história de amor. Cada um de nós vivemos uma história de amor. Agora, nos casamentos, o senhor sempre cita trechos maravilhosos ligados ao amor. De onde é que o senhor tira aquilo? Eu costumo ver muito pessoas, artistas que nos inspiram, né? E aí eu gosto de poesia. Eu gosto de poesia. E aqui eu faço minha homenagem a Dom Gerardo Vanderlei, monge beneditino, que eu acho que foi quem me jogou neste mundo da poesia. E nos casamentos eu costumo recitar algumas poesias. O senhor tem saudade do tempo que era monge? Eu tenho saudade do claustro, daquela vida de silêncio. Isso é verdade que o frade come muito, é? Rapaz, alguns comem sim, comem né? bastante. Porque na literatura todo frade é gordinho, né? E dizem que eu sou muito bom de boca, assim, eu como bastante. Mas alguns gostam muito mesmo de E como é a vida lá? Diga aí. No Mosteiro de São Bento, veja, nós temos... Todo mosteiro, no mundo todo, ele tem características semelhantes, muito, muito parecidas, porque tem uma carga horária, digamos assim, são horários que são fixos, porque tem a liturgia das horas, que são rezadas pela comunidade. E todos estão ali juntos na igreja para rezarem juntos. E aí tem os horários das refeições, os horários das reuniões, tem os recreios. Então, é uma vida, digamos assim, voltada um para o outro, para o mistério do outro. Vida comunitária, eu diria que, como dizia Dom Basílio Penido, são pedrinhas bem disformes, que são amarradas no saco, e aí andam bastante com esse saco, arrastando no chão, e um belo dia, quando se abre, sabe, este saco, as pedras estão uniformes, ou seja, umas bem parecidas com as outras. E se a gente perguntar, e aí, como se moldou isso? Um foi moldando o outro. Um foi adquirindo as características do outro. E a gente diz no mosteiro, um foi se santificando com o outro. E o Mosteiro de São Bento tem um colégio também, que é uma referência de qualidade, né? Tem um colégio São Bento, né? Que é sempre altíssimos índices de aprovação no vestibular. Sim, eu estou fora do mosteiro desde 2007.
Então, não tenho acompanhado bem. Mas sempre foi um colégio de excelência. E por que o senhor trocou a vida de monge pela vida de padre comum? Veja, eu fui morar no Canadá, morei 2 anos no Canadá, e quando eu voltei, eu resolvi fazer direito, né? Cursar direito. E aí eu fiz o curso de direito, mas teve as mudanças no mosteiro dos superiores, e um dos superiores não queria que a gente saísse para estudar, a não ser que fossem cursos voltados para a vida religiosa. Mas só faltava 1 ano para eu terminar o meu curso, e eu falei com Dom José Cardoso, na época, que era o arcebispo, e ele disse, não, Dom Marcelo, vou lhe acolher por 1 ano, é só para terminar o curso, só para terminar meu curso de Direito. E ele me acolheu, e depois ele me nomeou pároco da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, da paróquia, e lá eu fiquei por mais 9 anos, e depois houve a mudança dos arcebispos e Dom Fernando, e eu fui para o centro da cidade. Não pode mentir, não. O senhor já tem 9 anos, né? Há quantos anos o senhor tem de padre? Sim. Eu farei 20 anos de sacerdócio para o ano. Veio para cá mentir, né? Com essa cara de menino, não, né? Mas que começou muito novo. Sim, aí, com o Dom Cardoso, o senhor passou a ser padre de Guadalupe. Eu fiquei como pároco de Guadalupe por 9 anos, e depois eu fui para o centro da cidade. E hoje o senhor é reitor do oratório Nossa Senhora do Rosário. Do Rosário. Que oratório é esse? Várias igrejas pertencentes às irmandades, elas hoje são, digamos assim, individualizadas, são separadas. E aí o arcebispo colocou padres para administrar esses oratórios, né? Eu preferi ficar só num oratório, só numa igreja, porque eu tenho muitos afazeres, a agenda às vezes lotada, e eu, como pároco em uma igreja, para administrar uma grande comunidade, eu vi que ia ficar muito pesado para mim. Aí eu pedi para ficar apenas em uma igreja, em um oratório. E o advogado Marcelo atua? Eu sou assessor jurídico no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. E como é essa coisa de fazer justiça? Que a justiça de Deus, a justiça dos homens. Olha, é complicado, mas graças a Deus eu trabalho com um desembargador e cristão, muito praticante, e eu posso dizer... Quem é? José Ivo, desembargador José Ivo de Paula Guimarães. Grande figura. E aí eu posso dizer e testemunho aqui que é um esforço constante para que seja feita justiça a cada dia. Ele diz uma coisa que eu acho muito importante, ele diz, cada processo é uma pessoa, e cada pessoa tem sua história, e a gente tem que lutar para que essa justiça seja realizada, seja feita. Porque a pessoa que é injustiçada diz, mas a justiça de Deus vai resolver. A justiça de Deus não falha, né? Não falha. Não falha. Não falha. E como é o trâmite, desde que os noivos resolvem, Dom Marcelo, eu quero casar com o senhor até a cerimônia religiosa. Qual é o trâmite? O senhor se reúne com eles? Nos reunimos, tratamos de alguns pontos que são fundamentais, né? E tem todo o processo matrimonial, porque eles têm que dar entrada na documentação na paróquia deles. Eu já pego a documentação pronta, mas a gente faz sempre um acompanhamento para que aconteça tudo direitinho, né? E qual é a agenda das atividades do senhor de sacerdote? Tem missa? Quando é? Que horas é? Todo dia eu celebro no oratório Nossa Senhora do Rosário. Onde é esse oratório? Na rua Estreita do Fogo, Casas Pio, na Dantas Barreto, por trás. É bem fácil de encontrar. Não me localizo. Banco do Brasil, na Dantas Barreto, tem um banco pronto. Do lado. Tá Rua ali. do Fogo, é? Rua do Fogo. Rua do Fogo. Rua do Fogo. Assim, que é uma igreja, né? O senhor celebra lá que horas? Todo dia de meio-dia. Aí pega as pessoas que trabalham e saem ali para rezar. Para rezar. E está sempre cheio, né? É uma igreja bem frequentada, graças a Deus. E nos fins de semana, no domingo, onde é a missa? No final de semana, às 11 horas. É porque esse horário de 11 horas foi consagrado, né? Que as pessoas vão para a missa e depois vão para aquele almoço da família. Hoje, praticamente,
Todas as igrejas têm missa às 11 horas. 11 horas. Lá no oratório, nós temos missa às 11 horas. Bom, quer dizer, o oratório é diferente de uma igreja, de uma matriz? Qual é a diferença? Não. É uma igreja normal, a igreja, né, só se deu o nome de oratório porque ali ela está independente, né, da própria paróquia. Está dentro do território de uma paróquia, porque uma paróquia é um território, mas ela está dentro do território de uma paróquia, mas ela está independente. O padre está ali e ele faz a sua vida pastoral, catequética, né, o acompanhamento com os seus fiéis ali no oratório. Claro que dentro de uma harmonia, de uma concordância com o pároco, né, que é o padre que fica na paróquia. O senhor cuida de primeira comunhão? Fazemos primeira comunhão, às vezes, mais assim para os nossos adultos, principalmente às vezes para noivos, né, porque eu faço toda uma insistência para que eles comecem, se não tem uma vida de igreja, uma prática religiosa, eu dou uma certa insistência, puxo, e a gente tem pessoas que hoje fazem parte da nossa comunidade conosco. O que é a crisma? Crisma, nós somos batizados, não é? No nosso batismo, os nossos padrinhos, os nossos pais, eles fazem, digamos assim, a apresentação, a confirmação por você, que é uma criancinha. Você não tem ainda o entendimento, mas aí você já passa a ser filho de Deus, porque você está sendo ali apresentado pelos pais e pelos padrinhos. Quando você se torna adulto, aos 14 anos de idade você já pode se crismar, então você vai fazer aqueles votos, aquela confirmação, mas é você mesmo que está fazendo. Por isso que é o sacramento da confirmação. Eu confirmo o que os meus pais e os meus padrinhos um dia fizeram por mim. Pertinho do senhor tem essa Casa do Pão, que foi uma coisa que ficou do Congresso Eucarístico. É muito importante aquela Casa do Pão, né? Muito importante. Nós temos, no oratório, eu tenho um projeto, né, nossa comunidade, desde 2016, que nós temos uma distribuição de alimentos toda noite, para 300 pessoas. E aí, João Alberto, eu digo assim, é algo sobrenatural o que nós fizemos durante a pandemia, inclusive, e o que nós temos feito. Por quê? Porque manter um serviço desse requer a manutenção, não é? Os utensílios, o espaço, mas também as pessoas. E graças a Deus que sempre aconteceu algo que eu digo sobrenatural, é um milagre, porque sempre aconteceu a presença de Deus através de pessoas, que eu posso dizer são anjos, que estiveram ali para dar continuidade. Então, desde 2016, nós estamos em 2022, sempre prezei para que o serviço, e foi uma exigência minha também, fosse silencioso. Sem muito alarde, sem muito comercial, sem muita propaganda, fosse um serviço silencioso. E uma das coisas mais marcantes que eu posso dizer foi um dia que eu cheguei à noite, em plena pandemia, tudo fechado, as pessoas na rua esperando a nossa sopinha quentinha feita naquele dia. E aqueles que iam servir com medo, mas de uma certa forma encorajados a enfrentar aquele momento. E eu olhava para eles e perguntava assim, meu Deus, será que eles estão com medo de pegarem, né, Covid e lavar? E eu conversei com eles e eles disseram, Dom Marcelo, seja lá o que Deus quiser. Tanto o povo da rua como o meu povo que estava ali distribuindo. E sabe você olhar para uma pessoa, um olhar, e você vê alegria, uma alegria que não é deste mundo, em estar ali, correndo até um risco de vida. E eu disse assim, meu Deus, esse serviço não é nosso, é um serviço do céu. Teve momentos que eu tentei acabar, inclusive, o serviço, essa obra social. Nós fizemos uma reunião, foi tão interessante isso, e quando eu afastei a cadeira, dizendo, pronto, nós ficamos até dezembro, uma voz do lado de fora da igreja, e era a voz de um senhor, né? As janelas são altas, a gente não vê quem está embaixo falando,
e ele disse assim, Senhor, eu sei que tem alguém aí, eu acho que o padre está aí. E aí eu estava lá na esquina, que ia visitar minha irmã, que está muito mal, mas meu coração apertou e eu resolvi voltar. Uma voz aqui dizendo que eu venho dizer o que eu vou dizer agora. Eu quero dizer que quando eu morrer, a primeira coisa que eu quero fazer é me encontrar com Deus e agradecer. Agradecer essas pessoas que tantas e tantas noites não me deixaram dormir com fome. E a gente correu para a janela para ver se nós conseguíamos ver o Senhor e a gente não o viu mais. E aí eu voltei para reiniciar a nossa reunião e dizer, minha gente, nós vamos continuar. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dom Marcelo, reitor do Oratório de Nossa Senhora do Rosário. Dom Marcelo, além de advogado e padre, o senhor é poeta? Eu gosto de poesia. Eu gosto de poesia e eu posso dizer assim que meu inspirador, né, que me introduziu desse mundo da poesia foi Dom Gerardo Vanderlei, monge beneditino do Mosteiro de São Bento. E ele recitava muito. O senhor conviveu com ele quantos anos? Eu creio que de 92 a 2000, mais ou menos esse período. Mas marcou muito na vida do Marcou senhor. porque as nossas turmas eram pequenas, ele era o professor e tinha 2 alunos só, a turma. E às vezes ele me ligava, Marcelo, 50% da turma vai faltar. Que era só o outro aluno, né? Aí eu dizia, e você vai fazer o quê com esses 50%? Vai fazer uma prova? Não, nós vamos pegar o carro, vamos fazer um lanchezinho em Aldeia ou vamos para a Casa da Praia em Palmarelo e vamos recitar poesia. E aí? E aí ele me jogava, né, as poesias, recita essa poesia. E eu ficava nervoso, lá vai e fui pegando, né, esse jeito assim de me comunicar, né, com a palavra de um poeta, que eu acho é um sacerdócio também. Você trazer para você o espírito da poesia, o que o poeta quis dizer naquele momento. Eu acho é um trabalho melindroso, lindo, e é através de palavras que nós usamos todos os dias que um poeta junta tudo isso e faz uma coisa linda. E aí ele pega essas palavras, ele vai até o coração do outro, não é? Para tocar, para sensibilizar, para emocionar. Eu acho um mecanismo lindo, eu acho que divino. Ô, Dom Marcelo, o senhor também sabe cantar os cantos gregorianos, que são lindos? Eu prefiro deixar assim, eles cantam e eu acompanho, né? Mas eu nunca não fui... é obrigatório não para o monge lá? É obrigatório, assim, mas eu, por exemplo, começar a puxar um cântico, né, um hino em gregoriano, aí eu não tenho digamos assim, esse dom de cantar. Mas eu acho lindo, é muito relaxante e curativo, eu diria. Cânticos gregorianos, eles, você escutar, é como se fosse um mantra, né, que vai chegando até o teu cérebro, até teu coração e vai te deixando uma imagem, vai te deixando digamos, uma oração tatuada no teu coração, na tua alma. Eu acho que produz, sabe, coisas maravilhosas na gente. E quando o senhor está aperreado, se agarra com quem? Com São Bento, é? Olha, eu me agarro com Nossa Senhora. Nossa Senhora, né? Com meus santos anjos, eu sou muito devoto. Mas São Bento não ajuda, não? Muito, porque... Quem foi São Bento? Diga aí, resumidamente. São Bento foi aquele homem revolucionário, na época dele, que ensinou às pessoas o valor do silêncio. Ensinou às pessoas o valor da contemplação, que eu acho que é um grande pecado da humanidade atual. Nós não paramos para ouvir Deus. Ouvir Deus na natureza, ouvir Deus nas coisas que Ele criou e também no silêncio. Eu acho que o silêncio é tão profundo e ele nos fala tanto, sabe? O silêncio orante. O monge, ele tem que ter essa característica. É aquele que está em silêncio, mas é um silêncio
orante. Ele não está abstraído do mundo, ausente do mundo. Pelo contrário, ele vai, mergulha no mundo, mas para trazer uma presença que seja uma presença divina. Mas São Bento faz muito milagre. Muito. Né? Muitos Quer milagres. dizer, quando Nossa Senhora não ajuda o senhor vai lá para ele também, né? Com certeza, com certeza. E nessas conversas, voltando ao casamento, nessas conversas que o senhor tem com os noivos, aborda principalmente o quê? Olha, eu falo tanta coisa, dependendo do casal. Às vezes vem casaizinhos tão lindos e eles vêm tão ávidos de uma presença do padre naquele momento. E eu abordo tanta coisa. Eu falo de família, falo de vida financeira, mas eu falo de perdão, falo de misericórdia e principalmente de amor. E eu digo sempre que o matrimônio é um grande mistério, uma grande dádiva de Deus, porque você ir fazer parte da vida do outro, não é? E se moldar segundo a percepção do outro e naquele constante perdão, né? Perdão a cada dia, misericórdia do outro, aceitar o outro com as suas limitações, não é? E acima de tudo amá-lo. Eu acho que é algo tão lindo, sabe, do ser humano, tão lindo. Agora, o senhor acha importante, eu acho, né? Mas eu quero saber a opinião do senhor. Esse tom de alegria que o senhor dá à cerimônia do casamento é importante? Eu acho muito importante. O senhor faz uma coisa do beijo, agora é o beijo, né? No final, né? É. Mas eu digo sempre assim, porque naquele momento eu estou pensando nisso. Eu disse, meu Deus do céu, nesse momento existe uma guerra acontecendo entre dois países importantes do mundo. Um jogando mísseis contra o outro. Existem pessoas que não acreditam no amor. Existem pessoas que estão duvidando até da presença de Deus. Mas aí entra dois jovens numa igreja, vai àquele espaço ali e elas vão declarar, ó, estamos aqui porque o amor existe. E aí eu digo sempre, existe coisa mais linda e alegre do que esta, né? Então por isso que o casamento é uma festa. O casamento é uma festa. E a festa começa ali na igreja, né? Eu acho estranho querer comemorar uma festa de casamento quando não houve o ponto principal, não é? O auge daquele momento, que é justamente perante Deus. Mas eu quero saber o seguinte, o senhor conta para mim o mistério, que eu fui para um casamento do senhor, estava o maior toró de chuva. O senhor entrou, parou a chuva, quando acabou o casamento, a chuva voltou. Com quem o senhor agarrou? O senhor tem também relação com São Pedro? Olha, eu... Não, o fato foi verídico. Mas assim, eu já experimentei. Eu digo assim, o cristão, ele tem que estar de tamanha intimidade com Deus que os pedidos dele, naquele momento de aflição, e principalmente quando ele está pedindo pelo outro, ele tenha tamanha grandeza e humildade de pedir pelo outro para que tudo dê certo, para que aconteça a contento. E nos casamentos eu costumo me envolver muito com a celebração, com a vida dos dois. Às vezes eu até percebo, meu Deus, eles são tão jovenzinhos, tão imaturos, que nem estão percebendo a grandeza desse momento. Mas eu compreendo e estou ali de corpo e alma e estou em oração. E aí quantas coisas já aconteceram em casamentos que as pessoas nem imaginam do que estava acontecendo, o que aconteceu antes, e a gente tentou dar um jeito de não ser percebido, aquele ponto negativo. Aconteceu um problema no som, foi a queda de energia, foi o arranjo que aconteceu isso, alguém da família que não está bem, e a gente tentar remediar aquela situação para que a celebração seja tão linda e perfeita como eles sonharam, mas principalmente como Deus. Pergunta ao padre, o terço é uma coisa importante para o católico, o terço? O terço é uma coisa importante para o católico e eu acho importante termos esse instrumento conosco sempre.
Inclusive, eu estava procurando o meu, disse, meu Deus, onde está meu textozinho? Mas eu sempre tenho os meus textos, mas principalmente textos que as pessoas me presenteiam. E você está em qualquer momento, às vezes você está falando uma coisa que não vai te acrescentar nada. Você está em determinado lugar, o que tem que esperar, né? Tá esperando por alguma coisa, é um voo, é para ser atendido no médico, e às vezes você está tendo acesso a tanta futilidade. Por que não pegar o texto e orar? Entrar em comunicação como um mantra, não é? Ave Maria, cheia de graça. Eu acho de uma importância, sabe, fundamental. Onde você estiver, ser uma presença do céu. Dom Marcelo, para terminar, diga uma poesia do senhor. Eita. Posso contar uma historiazinha? Pode. Tem um tempo? Tem. Veja, uma vez eu estava distribuindo minhas quentinhas na rua e aí a fila formada, um senhor começou a olhar para mim com muito carinho. Ele olhava, saía um pouquinho da fila e olhava com muito carinho para mim. De repente ele estava na minha presença. E aí eu entreguei a quentinha a ele, ele olhou para mim, disse muito obrigado, aí tirou uma sacola do bolso, guardou a quentinha dele, e eu fiquei olhando assim, não, como aqui com a gente, senão vai ficar fria, aí não vai ficar gostosa. E ele disse assim, é porque eu vou levar para minha esposa. Aí eu entrei na história dele, porque eu daria outra quentinha a ele, aí ele disse, eu vou levar para minha esposa. Eu achei essa frase, sabe, de uma elevação, de uma transcendência. Eu disse, você vai levar para sua esposa, e você vai ficar com fome? Ele disse, já fiz isso tantas vezes. Então, eu abandonei lá a fila, peguei lá a parte assim, e disse assim, como é o nome dela? Ele disse, Francisca. Eu disse, ela sabe ler? Ele disse, pouquinho, mais sabe. Aí eu arranjei um guardanapo, peguei uma caneta e disse, olha, diga a ela que treine bastante essa poesia e leia ao ar livre, para todo o universo ouvir. Ele disse, está certo, padre. E eu coloquei as seguintes palavras. Apesar da ruína e da morte, onde acabam as nossas ilusões, a força dos meus sonhos é tão forte que sempre renasce a exultação, pois as mãos daqueles que amam nunca estão vazias. Quem ama sempre tem algo para oferecer. Lindo. Realmente, eu quero lhe dizer logo, Dom Marcelo, que eu vou chamar sempre o senhor, porque um programa como esse é uma coisa realmente maravilhosa e que nos deixa, a mim e a todo o público, feliz. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos casamentos, casamento pelas poesias, casamento pela ajuda na justiça como advogado. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.